Então, pontos que seriam interessantes. As pessoas conseguem massagear alguns pontos, porque tem gente que tem medo da agulha, né? Da agulha. Então, para as pessoas que, por exemplo, eu quero que ajude na obesidade, apertando alguns pontos, já consegue dar um... Então, a gente tem... O certo seria, né, com a agulha. O estímulo de acupuntura, ele pode ser com agulha, ele pode ser com guaxá, pode ser com ventosa, pode ser com fitoterápico, pode ser com uma massagem. Sim. O estímulo ele pode ser feito de várias formas. Na acupuntura, logicamente, a gente sempre vai pensar na agulha, né? Sim. Mas eu posso estimular com moxa, né? Isso é muito bom. Então, tem várias formas de estimular. O importante é você entender esses canais que a gente tem aqui, não sei se está aparecendo ali. Aparece? Isso, aqui nesse, né? Então, aqui a gente tem um boneco aqui que a gente pode, um modelo, né? Que a gente pode entender como que esses canais estão organizados no nosso corpo. Aqui são apenas, a gente tem 6 grupos de canais específicos, né? Aqui nós temos um deles, que são o trajeto mais externo dos canais principais. Então, que são os canais que a gente... E, além disso, a gente tem o vaso governador, vaso concepção, né? Que faz parte dos canais extraordinários, que estão representados aqui. Então, a gente tem vaso concepção que é esse centro energético que está bem no meio do corpo, e nas costas o vaso governador, que também está bem no meio do corpo. Os demais são 12 grupos de canais, né? Que recebem nomes de órgãos e vísceras, né? A gente são órgãos, todos órgãos, mas a gente diferencia na medicina tradicional chinesa pela denominação que órgãos eles têm uma representação de energética mais yin. Vamos chamar energética, eu não gosto de chamar assim, mas vamos lá, para ficar mais fácil o entendimento. E as vísceras, ela tem uma característica mais yang, né? São canais mais superficiais, os canais de órgãos yin que recebem, por exemplo, coração. A gente tem canal do coração, a gente tem canal do pulmão, a gente tem canal do baço, do rim, né? Do fígado. Então, por exemplo, se vocês... o canal do coração, ele começa... Ó, a gente tem um canal que começa aqui embaixo do braço, tá? E ele vem em direção, na parte mais... essa daqui pela mão dá para ver melhor. Então, porque a gente... os canais yin estão na parte mais interna do braço, né? Os canais yang pegam a parte mais externa. Então, como eu estou falando do canal de coração, ele vai começar aqui embaixo da axila e ele vem por dentro, aqui, esse canal que está passando aqui, ó. Então, às vezes a gente pode falar de uma epicondilite medial, por exemplo, que pega na região de cotovelo e vai falar, tem que tratar o canal do coração. A pessoa vai falar, nossa, mas o que tem a ver o coração com a dor de cotovelo? Bom, às vezes tem, né? Mas assim, nós estamos falando desse trajeto de canal. E por que recebe o nome desses órgãos e vísceras? Porque esses canais, todos eles, cada um tem o seu nome específico, porque passa pelo órgão que lhe deu o nome. Tá? Então, com certeza, esse canal do coração, ele tem um trajeto interno que vai passar pelo coração. Especialmente, não que seja só o coração. E assim os demais canais, né? Para não me prolongar muito. E, gente, tudo que está falando aqui é o básico, tá? Os canais também. E cada pessoa é feito de um jeito. Cada pessoa tem um tipo de dor, de sintomas. Então, tem que ser diagnosticado, que nem o Pedro falou. A gente tem a parte do pulso, da língua, do olho, da pele, que tem que avaliar direito para te diagnosticar. Então, tudo é um geral. Que nem teve uma época que a pessoa fala assim, para fazer dieta é só tomar água morna com limão espremido. Gente, tem gente que tinha acidez no estômago e causou o quê? Gastrite, cirrose, outros problemas. Então, tomem cuidado, que a gente está falando básico geral. Se você acredita, pode fazer, não tem problema. Pode ser que funcione para mim e não funcione para outra pessoa. Pode causar outros problemas mais graves. Então, procure um especialista bom, né, para poder te ajudar
a realmente fazer um tratamento, diagnóstico completo. Sim, então, sim. não podemos ser ignorantes, né? E falar assim, olha, isso daí funciona para todo mundo. Não é. Apenas o básico geral, que é um estudo. É um estudo que a gente mostra, e para que realmente isso formaliza, tenha um tratamento, né, chegar na excelência, o resultado, tem que ir para o especialista. Que nem o médico fala assim, olha, para dor de cabeça, né, a gente fala do médico convencional, né, médico não, ele vai para dor de cabeça, toma isso. Mas se você não for no consultório para ele avaliar ele só pode te dar um remédio só para tapar aquele buraco no momento. Não vai tratar a raiz do problema. Sim. Né? E também, na medicina tradicional chinesa, se a gente não faz uma avaliação, que, aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de dar aula, né, de ministrar aula, é sobre diagnóstico, é sobre síndromes, porque é uma coisa que é muito desafiadora. A gente conseguir fazer um bom diagnóstico reflete, lógico, num bom resultado do tratamento. Sim. Às vezes a pessoa não consegue um bom resultado, isso eu tenho certeza que não é só para a medicina tradicional chinesa. Se não faz uma boa avaliação, não tem como você ter um resultado efetivo, um bom resultado. Então, é preciso, acima de tudo, fazer uma avaliação e cada um tem a sua particularidade. Então, se a gente for falar de obesidade aqui, a gente poderia, da mesma forma, ou dor, a gente tem que fazer para cada um a sua avaliação específica. Porque eu posso ter padrões de excesso, deficiências, que, por exemplo, partindo desse princípio, já são tratamentos totalmente opostos, totalmente diferentes, né? Mas, assim, a título de podcast, de bate-papo, um dos órgãos mais importantes nessa questão obesidade é o baço. Por quê? O Qi do baço. Porque o próprio fator patogênico que mais acomete esse movimento terra, do qual o baço faz parte. Terra, gente, são 5 movimentos que a gente tem que explicar. 5 movimentos. Água, fogo, terra, madeira. Faltou um, eu esqueci. Metal. Isso. E na terra, no movimento terra... A gente faz um ciclo que também separa inverno, verão, primavera, outono. Então, esse também inclui e faz sentido porque que alguns órgãos afetam mais no inverno, outros no verão, outros no outono, primavera. Por que sinusite ataca mais, né, na primavera, rinite? No então, madeira. Exatamente. Então, esse é o movimento, é um estudo. Então, é meio complexo para explicar isso, porque levaria 2 horas só para falar disso. Mas se vocês quiserem, coloca aí, que aí o Pedro volta para explicar tá bom, isso. Tá certo, fazemos. O outro episódio. Com certeza. Então, mas rapidamente, para você que está nos ouvindo entender, esses 5 movimentos, eles é uma sabedoria, né, incrível, como que conseguiu, de forma muito simplificada, mas de forma muito importante, mostrar as interações do nosso universo. Então, os 5 movimentos, eles não são aplicados apenas no nosso organismo, porque cada movimento corresponde a um órgão, uma víscera, né? E uma emoção. Uma emoção, corresponde também a uma estação do ano, uma fase da vida. Sim. Então, os 5 movimentos, eles podem ser aplicados em tudo, né? E é muito interessante. Quem quiser... E agora, o que eu vejo, a condição climática mudou muito. Parece que a gente nem tem muito mais verão, inverno, primavera. Sim. E os sintomas estão muito aglomerados. Olha, eu estou falando trava-língua aqui, gente. E isso a gente vê que não há momento certo para surgir os sintomas, as dores que as pessoas estão surgindo com muito mais frequência. E como que você fala sobre isso, Pedro? Normalmente a dor, ela nos ambulatórios, quando a gente atende aí no dia a dia, o que a gente percebe é que no período de frio é o período que mais tem, no período de frio, inverno, né? É o período que a gente mais tem casos de dor. Mas realmente a gente tem as estações e quando elas se misturam, também essas condições, elas também aparecem de forma misturada, né?
mas a gente tem a predominância por estação do ano. Então, Sim. nesse período de inverno é o período que a gente tem muitos casos de dor, né? Porque o frio, a dor para a medicina chinesa, ela é a estagnação de Qi, a estagnação de Shui, né? E isso gera obstrução. O que gera obstrução, estagnação, nós estamos falando em termos de canais, esses canais que a gente estava mostrando. E não só nesses, mas tem canais de conexão que não estão apresentados aqui, conforme eu falei, esse é apenas um dos 6 grupos de canais. Ou estagnação seria a parte travado, parou de fluir, obstruído. E o shui que o Pedro falou é sangue. Tem que explicar, porque esse daí é coisa de professor que já fala automaticamente. Então, é o sangue que para de fluir. Então, aquelas pessoas que principalmente têm diabetes, eles têm essa parte que é muito visível, que o sangue começa a coagular. Isso na medicina chinesa ajuda muito. Sim. Isso. Por que eu dou esse exemplo? Porque meu pai, Sim. Eu fui expatriada há muito tempo para a China, fiquei 5 anos morando lá, administrando, coordenando uma empresa. Criei ele desde bebê até... então, ele teve a oportunidade de mandar ele para fazer medicina. Então, quando ele chegou, ele ia ficar um ano, meio ano no começo comigo, então ele levou os remédios de colesterol, triglicérides, diabetes, principalmente ele tomava insulina, e também de coração, porque ele operou de coração. Então, são esses remédios que não pode parar. Sim. Aí ele resolveu ficar 1 ano. Só que como ele começou a fazer medicina chinesa, e eles usavam o Tai Chi Chuan, ele começou andando no quarteirão, que lá eu não tinha carro não, tá? No começo era tudo a pé. Ele andava 1 quarteirão, transpirava. Aquele excesso de né? Transpirava pra caramba. Aí a gente falou assim, gente, ele não aguenta, o coração, o ritmo cardíaco começava a acelerar. Eu falei assim, gente, o que é isso? Ele não aguentava. O joelho também não aguentava. Aí, depois de 3 meses fazendo medicina, então eu falo assim, medicina chinesa não é imediato. Talvez alguns resultados é imediato, mas para você prevalecer, para você ganhar excelência, existe um período. Tem que ter paciência, tem que ser perseverante, porque o que eu vejo pessoas que são pacientes da medicina, que vai fazer acupuntura, essas coisas, eles param no meio. Depois de 3, 4 sessões, 5 sessões, não para, gente. Para você chegar na excelência, tem que ser perseverante. Aí meu pai continuou, ficou meio ano. E eu agendei uma viagem, que a gente ia para Xi'an, para ver aqueles cavaleiros perdidos, sabe? E subia, descia montanhas. E era muralha também, muralha da China, que tinha a parte lá. E eu falava assim, gente, eu acho que ele não vai aguentar. Aí ele aguentou. Ele falou assim, nem ele acredita. E o remédio que ele levou para meio ano, durou para 1 ano. Porque ele teve a oportunidade de diminuir a dose. Sim. Quando ele voltou para o Brasil, os amigos vinham ele e falaram assim, nossa, você foi fazer cirurgia plástica? Porque a pele dele... Já era outra. Ficou liso, sumiu as rugas praticamente, as manchinhas, porque diabetes começa a causar mancha na pele, né? Na perna. Então, ele tinha feridas que não sarava, fechou. E aquilo lá clareou muito, a pele dele ficou mais clara. Então, eu falo assim, a medicina chinesa trata você internamente. Então, esses remédios, eu não estou falando que os remédios não são bons e são necessários, tá? Mas o que ele trata é o órgão interno. Então, quem quer rejuvenescer, começa internamente. Não é apenas passar, que mulher adora, né? Passar creme. Eu passo, tá, gente? Creme, hidratante, um monte de coisa. Harmonização, a gente faz muito também. Mas o principal é o interno. Sim. Porque a gente começa a envelhecer, então os órgãos começam a envelhecer junto também. E nós somos o que a gente alimenta, né? O que a gente come. E hoje em dia não tem como
comer 100% natural. E não existe produtos que não tem agrotóxico, não tem conservante, é muito difícil. E a medicina ajuda mesmo. Então, tem que ser perseverante, tem que ter um longo período. Ele ficou 1 ano e meio fazendo medicina chinesa. As doenças que são crônicas, porque um diabetes ele não é gerado, né, de forma aguda. Sim. Exigem tratamentos longos. Sim. E tratamentos de manutenção, inclusive, Sim. porque o problema ele existe. Uhum. E no caso da medicina chinesa, o diabetes ele pode ser entendido como uma doença de calor vazio, calor por deficiência, né? Uhum. Que normalmente são as deficiências de Chue que geram isso. Por Sim. isso da transpiração que você falou, transpirar demais, que o diabético é muito... tem diabéticos que têm um odor, um cheiro muito forte. Muito. Isso é de doença de calor. Então, a medicina chinesa, ela pode sim ajudar muito, né, como ajuda muito esses pacientes de diabetes. O que não queremos dizer aqui que substitui, né, qualquer outro tipo de tratamento, mas colabora de forma muito importante esses pacientes de diabetes, né? E voltando nele falando, o sangue dele, porque quando o pessoal, eles precisam fazer o teste todos os dias, e o sangue não saía, né? Porque está coagulado, por mais que ele toma AS, essas coisas. Aí depois começou a fazer tratamento chinês, na medicina, o sangue saía sozinho. Então, isso foi um ganho para ele. Ele falou assim, nossa, parece que eu ganhei 10 anos de vida a mais, né? Hoje ele faleceu, claro, né? Faleceu ano passado, né? Dezembro do ano passado. Não foi por conta do Covid, né? Foi por conta de doença degenerativa cerebral. Então, acontece, né? Quando Deus dá o tempo seu, né? Então... Mas já foi muito gratificante que a gente falasse o quanto que a medicina funciona, né? Funciona e é muito eficiente.